Oh Lord, my God, what an awesome wonder. Consider all the world thy hands have made. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Hoje nós vamos continuar falando sobre relacionamentos familiares. Domingo passado nós já abordamos sobre esse assunto. Ele é tão importante que em apenas uma escola, uma única aula, é impossível falar muito ou tentar esgotar esse assunto. Por isso eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus e lermos em Gênesis capítulo 12. Abra o teu aplicativo, a tua Bíblia. Gênesis capítulo 12. Os primeiros 9 versículos. Vamos ler, vamos acompanhar na palavra de Deus. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, pedimos a tua bênção, a tua inspiração e a capacidade dada pelo teu Espírito Santo para entendermos o teu recado, a tua palavra e sermos capacitados por ti mesmo, a praticá-la, sempre para o nosso bem, para a edificação da igreja e para a glória do teu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, algumas verdades que nós temos que sempre trazer à nossa memória, lembrar, é que a família, ela nasceu no coração de Deus. Isso não foi uma iniciativa de Adão, isso não passou pela sua cabeça. Quem pensou primeiro em esposa e filhos foi o próprio Deus. Foi Deus quem tomou a iniciativa. Foi Deus. Diz o texto na palavra que ele observou a solidão de Adão, ele entendeu a sua solidão e ele solucionou essa solidão providenciando uma família para Adão. A família, ela nasceu do coração de Deus. E se ela nasceu no coração de Deus, então é algo fundamental, é algo importante. Quando uma família desmancha, se acaba, imagina como fica o coração de Deus. E Deus criou a família como a solução de um problema. Adão era solitário.
Adão, o seu problema era solidão. E Deus providenciou a família. A família atual, ao invés de ser uma solução, tem se tornado uma usina de neuroses e de problemas. Infidelidade conjugal, falta de amor, a falta de fé, a falta de um modelo de vida cristã, os ciúmes entre os cônjuges, a violência verbal que parte depois para a física, as drogas lícitas ou ilícitas, a desobediência dos filhos. Tudo isso, irmãos, é resultado, deriva de uma falta de compromisso, de uma falta de sintonia, de uma falta de comunhão com Deus. O primeiro rompimento das relações com Deus desencadeou um rompimento familiar. A família hoje se tornou uma torre de Babel. Ninguém mais se entende. Por isso, nós precisamos rever, primeiro, a nossa relação com Deus. Porque da nossa relação com Deus, disso deriva e resulta em todos os outros relacionamentos. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus quer, Ele sempre projetou, idealizou, pensou em ser o centro da família. E a família que leva Deus a sério vai ter problemas como todas as outras, mas os problemas não serão motivos para briga, confusão ou separação. A família é muito mais do que isso. Ela foi criada com um propósito muito maior. E nós só vamos experimentar, somente vamos entender essa verdade quando Deus for o centro da nossa casa, for o centro da nossa família e se tornar o centro dos nossos relacionamentos. Deus criou a família, e se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Diante disso, irmãos, não existe alegria verdadeira, felicidade plena, equilíbrio emocional fora do projeto de Deus, fora da vontade de Deus, que se chama família. E Deus, Ele é o mais interessado, Ele está compromissado, Ele tem uma forte disposição em abençoar as famílias. E todos nós temos um desejo de ter uma família abençoada por Deus. E esse texto que nós acabamos de ler aqui mostra a família de Abraão, uma família que foi abençoada. E para que a nossa família também seja abençoada, eu gostaria de fazer alguns paralelos entre a família de Abraão e a nossa família. Primeiro, para que a nossa família seja abençoada, tem que haver da nossa parte uma disposição para dar tempo para Deus, dar importância a essa relação entre nós e o nosso Deus, priorizar essa relação entre nós e Deus. Tem que haver em nós, irmãos, uma disposição, como havia em Abraão. Ele ouviu a voz de Deus. Tem que haver da nossa parte também uma disposição para ouvir a voz de Deus. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós estamos como Samuel. Samuel, em um determinado momento da vida dele, ele ouviu a voz de Deus, mas como ele não estava acostumado a ouvir a voz de Deus, ele não percebeu, ele não atinou que aquela voz era a voz de Deus. E nós, muitas e muitas vezes, podemos também ter essa dificuldade, dentre tantas vozes, uma dificuldade de ouvir a voz de Deus. Mas para que nós possamos aprender a distinguir, a perceber qual é a voz de Deus, tem que haver da nossa parte um desejo, irmãos, uma necessidade reconhecida por nós mesmos de que nós precisamos
ouvir a voz de Deus. Precisamos ouvir a voz de Deus. E para ouvir a voz do Senhor, nós precisamos, como Abraão, trilhar pelo caminho da renúncia e da obediência. O versículo 1 diz: Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai. Irmãos, não é sempre, mas geralmente, para obedecer à voz de Deus, nós precisamos renunciar, abrir mão de alguma coisa. Pode ser qualquer coisa que atrapalha ouvir a voz do Senhor. Algumas vezes, irmãos, nós estamos sendo tão obedientes a tantas vozes. Pode ser a voz do coração, a voz da razão, da vaidade, do orgulho, do ego, a voz da nossa autoproteção, a voz da mídia, a voz do pecado, mas não a voz de Deus. E o caminho da obediência, irmãos, nem sempre é o mais fácil. Para Abraão, representou uma grande decisão, uma escolha, deslocamento. Deixar a sua terra, a sua parentela, a sua casa. Aqui é sair da sua zona de conforto. E a nossa caminhada com Deus e na família implica, em muitas vezes, em fazer algumas renúncias, abrir mão. E os irmãos sabem do que eu estou falando, E quando nós fazemos isso, irmãos, por mais incrível que pareça, quando nós abrimos mão em prol do outro, para abençoar o outro, quando você abre mão, você que é o abençoado. Para termos famílias abençoadas, nós precisamos decidir ser guiados por fé. Versículo 1, parte B. E vai para a terra que te mostrarei. Quantas vezes nossas famílias tomam decisões e o último a ser consultado é Deus. O que ele pensa a respeito dessa decisão? O que ele pensa a respeito disso? Essa é a vontade do Senhor? Irmãos, a fé praticada aponta caminhos, ela supre, ela capacita, ela sustenta, ela abençoa as famílias. Deus queria de Abraão a decisão de ir. A decisão dele foi independente da direção a ser revelada. Deus falou, vai. A direção seria revelada depois. O que ele teria que fazer era obedecer, largar tudo e todos. Irmãos, e que decisão difícil. Somente pela fé que ela pode ser tomada. Diante disso, irmãos, nós temos que crer no desejo de Deus em nos abençoar como família. Não só crer, mas buscar essa bênção do Senhor. Verso 2: E te abençoarei. Deus disse, abençoar-te-ei. E essa bênção de Deus, irmãos, não é uma ação única, revela uma continuidade. Eu tenho abençoado e vou continuar te abençoando. Abraão, eu tenho te abençoado. Igreja, o Senhor garante que Ele tem nos abençoado. Efésios 1:3 diz, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E Ele nos abençoa, irmãos, com um propósito, para que possamos ser um canal de bênção para outras pessoas. O Senhor disse para Abraão, abençoarei os que te abençoarem, e serão amaldiçoados aqueles que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra.
a pergunta que temos que fazer é: o que nós temos feito para abençoar outras famílias? Nós somos abençoados, irmãos, para abençoar. Nós temos a paz de Cristo para promover a paz entre os nossos. Somos amados para amar. Somos perdoados para perdoar. O Senhor nos acolheu para que possamos acolher. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A ideia aqui, irmão, é aquela de que se encostar em você, leva um choque. E não estou falando do choque elétrico. Se encostar em você, as pessoas têm que ser abençoadas. Quantas famílias estão sendo abençoadas através da tua vida, através da sua casa, da sua família? Irmãos, vamos pensar um pouco. Se a sua família não existisse mais, ela faria falta a alguém? Se você sair do emprego ou mudar de cidade, o que você vai deixar? Alívio ou saudades? Muitos podem pensar ou até dizer: pastor, a minha história de vida é essa. Eu tenho sido abençoado. A minha casa é abençoada. Nós somos abençoados pelo Senhor. Nós podemos dizer como salmista: até aqui o Senhor tem nos abençoado. A dificuldade, pastor, é que eu não tenho essa facilidade de compartilhar aquilo que Deus compartilhou comigo, que é o seu Filho. Eu tenho uma dificuldade de compartilhar a minha fé. Parece que eu não consigo mais passar para frente aquilo que eu recebi gratuitamente. Agora é tarde. Mas, irmãos, esse texto, ele nos lembra que nunca é tarde para mudarmos. O verso 4 diz que partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando ele saiu da sua terra, quando ele saiu de Harã. Havia no coração de Abraão fé, obediência, consciência das bênçãos divinas sobre a sua casa, mas também havia no coração dele o desejo de abençoar outras pessoas. Por isso que ele obedeceu, por isso que ele partiu. A caminhada seria longa e difícil, já que ele tinha 75 anos. E na nossa caminhada cristã, irmãos, a caminhada com Deus é um caminho de renúncias, de provas, de lutas, mas também tem que ser um caminho de dependência, onde nós aprendemos a conhecer mais o Senhor e a confiar nele. Por isso, é um caminho abençoado. Não é fácil, mas você é abençoado. Vale a pena andar com o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque todos os outros relacionamentos dependem do nosso relacionamento com Deus. E Deus quer que nós nos relacionamos com Ele, para que possamos nos relacionar bem e abençoar os outros. É assim que é a vida cristã. O Senhor vai adiante de nós, mostrando o caminho, nos guardando, protegendo, nos livrando, nos abençoando nas nossas caminhadas, nos nossos relacionamentos, mas que isso possa passar
da nossa casa e atingir a casa do próximo, a casa do vizinho. Irmãos, quando o Senhor nos escolheu, não havia em nós nenhum mérito para que fôssemos escolhidos. Quando o Senhor, Ele escolheu habitar na nossa casa, abençoar a vida dos nossos, não partiu de nós. A iniciativa, ela foi divina. O Senhor, Ele não só nos abençoa como indivíduos, mas também Ele nos abençoa como famílias. E os nossos relacionamentos devem revelar não só essa presença divina dentro de nós, mas também essa presença permeando todos os nossos relacionamentos familiares. Por isso que nunca devemos fazer planos, tomar iniciativas, fazer escolhas sem incluir a família. A família, irmãos, ela é importante, ela é fundamental. Verso 5: levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos comprados em Harã, e partiram para a terra, até lá chegarem. Nós conhecemos, irmãos, muitas pessoas que largaram os seus lares por motivo de emprego e foram para outros lugares, outros países, maridos vivendo meses, anos longe de casa, longe da esposa, longe dos filhos, crescendo longe do pai. E nós temos na nossa própria comunidade pessoas que foram, homens que foram para longe do Brasil trabalhar, ganhar dinheiro, e a família ficou aqui no Brasil. Pais que não acompanharam o crescimento dos filhos, não acompanharam as suas crises, angústias, decisões, escolhas. E vocês podem pensar, mas isso é normal. Não, isso não é normal. Quando Deus uniu o homem e a mulher, Ele também os uniu geograficamente, para que eles ficassem juntos. As pessoas se unem para viver em família, tanto na fartura quanto na miséria. Juntos são mais fortes. Diz a palavra de Deus. De que adianta, irmãos, ganhar muito, ganhar mais e perder a família? Será que vale a pena correr o risco? Essa prática, irmãos, tem causado muitos prejuízos e muitos deles irrecuperáveis à família. Família unida, família abençoada. Família abençoada é uma família, conforme o texto mostra, é uma família de adoradores. Verso 7 diz: o Senhor apareceu a Abrão e disse: a ti darei esta terra, a você e a sua descendência. E o texto mostra que Abraão, ele construiu um altar dedicado ao Senhor, a Deus que lhe havia aparecido. Deus falou e Abraão obedeceu. E ao obedecê-lo, ele o adorou. Aqui, irmãos,
Abraão, ele descobriu que a coisa mais importante para ele e para sua família não era mudar de país, mudar de cidade, não era receber as bênçãos de Deus. A verdadeira alegria não era fazer diferença onde Deus o haveria de levar, mas a grande alegria para Abraão e para sua casa foi conhecer a Deus, desfrutar da sua presença durante toda aquela caminhada, que culminou em adoração. Deus, irmãos, ele se revela como se revelou no passado. Diz a Bíblia que ele se revelou por meio de anjos, visões e de seus profetas. Mas o próprio Deus percebeu que isso não era o suficiente. Então ele desceu até nós. Ele se encarnou, tornou-se homem para caminhar entre nós, para caminhar conosco. Por isso que o nome de Deus na pessoa de Cristo é o Deus Emanuel. É o Deus que caminha conosco. E não só caminha, mas ele continua falando pela sua palavra, mediada pelo seu Espírito Santo. Deus fala. E cabe a nós, irmãos, ouvir. Não só ouvir, mas ouvir para conhecê-lo. Ouvir para conhecê-lo, mas também para amá-lo. E ao obedecê-lo, nós estaremos adorando. Se adora a Deus, irmãos, obedecendo a sua palavra. E o texto mostra que Abraão continuou a sua adoração ao Deus vivo. No verso 8 diz: dali prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. A lição aqui, irmãos, é: edifique altares de adoração em todos os lugares que você estiver. Edifique altares de adoração aonde Deus te levar. Mas isso tem que começar, irmãos, na tua casa, com a tua família. A grande verdade é que para termos crentes e famílias saudáveis, relacionamentos saudáveis e abençoadores, isso só acontece, irmãos, quando nós estivermos com os nossos relacionamentos corretos diante de Deus. E isso só acontece através de Cristo. Efésios 2:10 diz: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para nós, antes mesmo que andássemos nelas. A ideia aqui, irmãos, é que o Senhor, ao nos encontrar, ele começou a agir em nós, a trabalhar em nós, na nossa mente, no nosso coração, no nosso caráter. E nós podemos avaliar esse grau de comprometimento com o Senhor. Nós podemos aferir esse grau de intimidade com Deus. E a primeira marca, primeira característica comum de uma pessoa, a alegria, é uma característica de um lar verdadeiramente cristão. E nós temos que diferenciar, irmãos, alegria de felicidade. A felicidade é o resultado de alguma coisa que acontece conosco. A pessoa fica feliz. Mas a alegria, ela tem raízes mais profundas. É claro, irmãos, que toda família, todo casamento passa por provas, sofrimentos de todo tipo. Mas não há nenhuma circunstância,
nenhuma prova que possa nos privar da alegria que só Deus pode colocar. Essa alegria que o cristão carrega, ela não está numa situação, nem nenhuma circunstância, mas ela está em Cristo. E essa certeza gera uma segurança de que nós somos e pertencemos ao Senhor, que nós estamos inseridos nele, nós estamos em Cristo. E independe da nossa situação, como nós nos encontramos, nós temos uma alegria que sobrepuja qualquer crise, qualquer dificuldade que porventura a gente possa passar ou o Senhor permitir. E essa alegria, ela vem, irmãos, por causa da graça de Deus. E essa graça, ela tem que estar instalada, não só no nosso coração, mas sobretudo no nosso lar, na nossa casa. E um lar que está em Cristo, ele tem que ser marcado pela graça. O lar do crente, o lar do cristão, é um lugar para se acolher, abrigar, proteger. Tem que ser um lugar de tolerância, onde os membros da casa recebem o bálsamo da graça, que é aplicado, irmãos, sobre os nossos corações. Isso nos ajuda, irmãos, a experimentar as verdades de Deus, que vão ganhando o nosso coração por causa da sua graça. A questão, irmãos, não é que o nosso lar tem que ser um lugar perfeito. Não é esse o objetivo. É o amor. O amor de Deus derramado nos nossos corações, que nos capacita, irmãos, a amar o outro. Por isso que a ambiência familiar cristã jamais deveria ser de hostilidade, julgamento, sarcasmo, de ódio, de briga. Isso já é visto no mundo. Mas o nosso lar tem que ser o retiro, onde podemos encontrar conforto, descanso, cura, paz, não só para os nossos corpos, mas sobretudo, irmãos, para as nossas almas. Essa ambiência, ela é fruto da graça divina, é fruto da graça de Deus. Por isso que o lar cristão, além de ser essa ambiência cheia de graça, de amor, de fé, também tem que ser necessariamente um local de serviço. Todos devem descobrir que servir um ao outro está servindo a Cristo. E aí, irmãos, não importa o que estamos fazendo no nosso lar, os deveres da casa, lavar roupa, cuidar da casa, lavar o carro, cortar a grama, tudo isso pode ser sagrado, porque podem abençoar aqueles que nos cercam através do nosso serviço. O lar centrado em Cristo é o melhor presente que o Senhor pode nos dar, irmãos. Diante disso, irmãos, eu gostaria de encerrar esse momento
pedindo para que o Senhor esteja aplicando a importância dessa lição no nosso coração, na nossa vida. Somente a graça de Deus pode ganhar os nossos corações nessa hora, para que possamos valorizar aquilo que é valorizado por Deus. A nossa relação com Ele e a nossa relação com os demais de casa. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a entender a importância dos relacionamentos. O Senhor nos criou para relacionamentos. Primeiro com Ele e depois com os demais. E a nossa relação com Deus, a qualidade dessa relação vai determinar todas as outras. Se a nossa relação com Deus ela é rasa, ela é fraca, ela é pobre, isso vai revelar, irmãos, o nível e o grau da nossa comunhão com os demais. Quando o Senhor nos convida a buscar o seu reino em primeiro lugar, é a nossa relação com Ele em primeiro lugar. E os outros relacionamentos familiares, eclesiais, sociais, de trabalho, escolares, serão determinados